Uma neblina espessa se espalha pelas ruas estreitas de Londres. Os lampiões lutam para perfurar a escuridão, mas sua luz fraca não oferece segurança a ninguém. O lixo e a sujeira se acumulam nas sarjetas, e o silêncio da noite é abruptamente interrompido por um grito estridente de uma mulher. Mais um crime, mais uma vida ceifada de forma brutal. Jack, o Estripador, atacou de novo. Essa cena assombra a humanidade há mais de um século. Quem foi Jack, o Estripador? Essa pergunta atravessou décadas sem respostas, mas agora um pesquisador afirma ter encontrado a prova definitiva. E hoje você vai descobrir a identidade real de um dos mais enigmáticos assassinos da história. Jack, o Estripador, não foi o primeiro serial killer da história e nem o mais letal, mas ele foi o primeiro a se tornar um mito. Desde 1888, sua lenda atravessou os tempos, inspirando livros, filmes, séries e até jogos. Ele se tornou um fantasma na mente das pessoas, porque sua identidade nunca foi revelada e seus crimes nunca foram punidos, até agora. Os assassinos em série são um dos maiores temores da humanidade. Eles não têm um motivo aparente, um padrão lógico ou um ponto final. Eles matam até que sejam detidos ou até que a morte os alcance. Geralmente são pessoas comuns, aquelas que nunca suspeitaríamos, e isso é o que torna tudo ainda mais aterrorizante. Imagine estar caminhando pela rua e cruzar com um serial killer sem sequer perceber. Eles podem ser seu vizinho, seu colega de trabalho ou até mesmo um membro da sua família. Muitos deles levam uma vida dupla, demonstrando simpatia e normalidade durante o dia, enquanto à noite se entregam aos seus impulsos mais sombrios. Essa dualidade é o que torna esses criminosos tão difíceis de capturar. Além disso, o fascínio pelo mistério que envolve esses assassinatos é inegável. Livros, filmes e documentários alimentam essa curiosidade, trazendo detalhes sobre suas mentes perturbadas e seus métodos cruéis. O medo e a fascinação caminham lado a lado, tornando esses casos inesquecíveis. A psicologia dos serial killers ainda é um campo de estudo complexo. Muitos apresentam transtornos de personalidade, traumas de infância e uma completa falta de empatia. No entanto, nem todos os que possuem essas características se tornam assassinos. O que então faz com que alguns deles cruzem essa linha? Jack, o Estripador, foi um dos primeiros casos documentados desse tipo de criminoso, e sua brutalidade ajudou a moldar a forma como entendemos os serial killers até hoje. A investigação dos seus crimes influenciou diretamente os métodos modernos de criminologia e análise forense. O reinado de terror de Jack foi relativamente curto comparado a outros serial killers modernos. Oficialmente, ele matou 5 mulheres entre agosto e novembro de 1888. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly, todas brutalmente assassinadas e mutiladas. Mas se foram apenas 5 vítimas em um período de 4 meses, um número pequeno em relação a outros serial killers, por que Jack ficou tão famoso? Primeiro, porque seus crimes aconteceram numa época em que a imprensa começava a ganhar força. Os assassinatos chocaram a população, levaram à renúncia do comissário de polícia e mostraram ao mundo um assassino que parecia sempre estar um passo à frente das autoridades. Segundo, porque ele era cruel. Jack cortava a garganta de suas vítimas e em seguida mutilava seus corpos com uma precisão cirúrgica assustadora. Em um dos casos, um pedaço do fígado da vítima foi enviado à polícia pelo correio. Era um monstro que provocava horror. E o terceiro motivo para sua fama, sua identidade nunca foi descoberta. A polícia investigou mais de 300 pessoas, prendeu 80 suspeitos, mas não conseguiu provar nada. Entre os principais suspeitos estavam Michael Ostrog, um criminoso russo com conhecimento de medicina, Aaron Kominski, um barbeiro polonês agressivo com mulheres, e o terceiro suspeito chamava Montag Druitt, um advogado e professor de cirurgia, considerado instável, mas não havia provas concretas contra nenhum deles. Há um século,
a mídia e o público especularam nomes famosos: o pintor Walter Sickert, o escritor Lewis Carroll e até o próprio príncipe Albert Victor da família real britânica. Jack virou um personagem lendário e diversas teorias surgiram. A mais famosa delas virou a história em quadrinhos do Inferno, de Alan Moore, que explorou a possibilidade de um complô da realeza para encobrir o caso, mas tudo isso não passava de especulação, até agora. Com o tempo, novas análises foram feitas e teorias foram descartadas, mas o fascínio pelo caso nunca desapareceu. Historiadores, criminologistas e até entusiastas buscaram preencher as lacunas deixadas pela falta de provas concretas. O mistério de Jack o Estripador alimentou a cultura popular e se transformou em uma obsessão para aqueles que buscavam respostas. Em meio a tantas hipóteses, alguns chegaram a acreditar que o assassino poderia ter fugido para outro país e continuado sua matança sob uma nova identidade. Mas e se a resposta sempre esteve bem diante dos nossos olhos? Em outubro de 2024, o pesquisador britânico Russell Edwards revelou uma prova definitiva. Por meio de um estudo de DNA, ele identificou o verdadeiro Jack o Estripador e, surpreendentemente, era um dos principais suspeitos da época, Aaron Kominski. E como eles chegaram a essa conclusão? Na cena do crime de Catherine Eddowes, um xale manchado de sangue foi encontrado. Na época, sem exame de DNA, a polícia simplesmente ignorou a peça. Um dos investigadores levou o xale para casa como recordação. Esse objeto foi passado de geração em geração até ser adquirido por Edward em um leilão em 2007. A partir dali, ele passou os 15 anos seguintes analisando o tecido. O resultado? O sangue no xale era de Catherine Eddowes e também foram encontrados traços de sêmen. Descendentes de Kominski e de Eddowes forneceram amostra de DNA para a comparação e o resultado bateu. O caso estava resolvido. Finalmente sabemos quem foi Jack o Estripador, Aaron Kominski, o barbeiro polonês que vivia na região dos crimes e tinha histórico de agressão contra mulheres. O mito foi desfeito, mas infelizmente é tarde demais para que a justiça seja feita. A descendente de uma das vítimas, Karen Miller, resumiu o sentimento. O nome Jack o Estripador virou um ícone, mas as pessoas esqueceram as vítimas. Descobrir quem ele realmente foi dá um senso de encerramento para muitas famílias. Kominski não foi punido pela justiça, mas também teve um destino trágico. Ele foi internado em um manicômio após ameaçar a própria irmã com uma faca e morreu em 1919 dentro da instituição aos 53 anos. E você, o que achou dessa revelação? Jack o Estripador finalmente foi desmascarado, mas sua lenda continua viva. Se você gosta dessas histórias de crimes reais que moldaram a cultura pop, comente aqui embaixo. E também deixe suas sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo para você continuar assistindo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!